Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos apresentar um pouco sobre a produção de suínos, principalmente em aspecto mundial e nacional, englobando importância econômica, principais produtos e também como o melhoramento pode influenciar na produção. Bom, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e segundo o IBGE também, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína. Outro dado importante agora analisado pela Embrapa é de que 81% da produção é destinada ao mercado interno e apenas 19% para exportação, mostrando um consumo da carne suína relativamente alto pelos brasileiros, totalizando 15,3 quilos de carne consumidas por habitante por ano. Mesmo com esse grande consumo interno, os valores de exportação são significativos, sendo que no ano passado somou 1,5 milhão de dólares. Neste mapa, podemos analisar os destinos da exportação de carne suína brasileira. Os que mais se destacam em valores são a China e Hong Kong, mas também existem alguns vizinhos brasileiros, como a Argentina e Uruguai, e outros mais distantes, como a Rússia, Angola, Vietnã, Singapura, entre outros. Bom, nesse outro mapa, é possível perceber que muitos países possuem uma grande produção de suínos. Apenas o continente africano não demonstra uma produção significativa. No gráfico, é possível perceber também uma alta na produção mundial a partir do ano de 2007, mas nos últimos anos ela se apresenta mais estável. Já nesta tabela e nesse gráfico, é notável o aumento na produção brasileira no período entre 2000 e 2018. Em números, ele foi de aproximadamente 32 milhões para 41 milhões na produção de suínos. A atividade suinícola no Brasil concentra-se principalmente nos estados do sul do Brasil e, segundo o IBGE, é uma atividade relevante desenvolvida predominantemente pela agricultura familiar, responsáveis por 87% do rebanho de suínos e presente em 88% dos estabelecimentos da agricultura familiar, constituindo uma importante fonte de renda e uma atividade de importância no âmbito econômico e social. As regiões que possuem produção significativa são do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Já a região Nordeste e Norte não se destacam neste quesito. A suinocultura é um ramo da agropecuária que, além de gerar produtos in natura, gera também derivados industrializados. Dentre os principais produtos in natura, podemos citar os cortes de toucinho, lombinho, pernil, carré e filé mignon suíno. Dos produtos industrializados, temos salame, mortadela, salsicha, presunto, bacon e muitos outros que podem ser conferidos na tabela desse slide. Segue agora uma lista dos cortes in natura e dos produtos industrializados mais consumidos pelos brasileiros segundo a Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne Suína. Podemos perceber a grande popularização de cortes como a costelinha, a bisteca e o lombinho como as mais consumidas pelos brasileiros. Dos produtos industrializados, os mais consumidos são o presunto, a salsicha, a mortadela e a linguiça devido ao seu custo baixo de prateleira. E os principais países que compram a carne suína brasileira são a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França e Itália. Como os países asiáticos são os maiores compradores e consumidores de carne suína, por questões de curiosidade podemos aferir que os japoneses têm uma preferência por lombinho e paleta, enquanto que os chineses preferem carnes com sabores mais fortes, como o toucinho e a costela. E os sul-coreanos gostam de carnes mais gordurosas, como a paleta, a barriga e o lombo. A tendência atual, tanto dos estrangeiros quanto dos brasileiros, é a preferência por derivados industrializados da carne suína, pois eles representam alimentos rápidos, práticos, fáceis de se preparar e que possuem um prazo de validade maior para atender à vida mais corrida da era moderna, ajudando de uma maneira mais eficiente no suprimento das demandas alimentícias da população cada vez mais crescente. Neste slide podemos observar o quanto a exportação de carne suína tem sido drasticamente maior do que as importações, desde que o século XXI começou.
Como, por exemplo, podemos citar o ano de 2016, em que as exportações passaram das 500 mil toneladas, enquanto que as importações chegaram a aproximadamente 50 mil toneladas, representando apenas 10% do total exportado. E no slide seguinte, podemos ver a participação pequena de um outro produto da suinocultura, no caso, a banha ou gordura de porco, que tem voltado ao comércio nacional nos últimos anos. O fato do Brasil ter ficado praticamente uma década sem esse produto nas prateleiras deve-se ao fato do preconceito de que a banha de porco fazia mal à saúde. Mas evidências atuais mostram que, na verdade, a banha pode ser mais saudável do que o óleo vegetal. E é por isso que nos últimos anos ela tem sido bastante usada para fritar, cozinhar e produzir pães e tortas, por exemplo. Mas o seu crescimento ainda está bastante tímido se comparado a todos os outros produtos cárneos da suinocultura. Agora serão apresentadas algumas das principais raças de suínos existentes. Começando pelo Landrace, é uma raça de origem dinamarquesa que é muito produzida aqui no Brasil. Sua pele é branca e fina, tem uma carne magra e são animais com ótima capacidade reprodutiva, podendo chegar aos 300 quilos. O Lord White tem origem no norte da Inglaterra e também é conhecido pelo seu potencial prolífero. Tem um porte grande, pele branca e alto ganho de peso diário. Seu uso é muito comum para a produção de híbridos. O Duroc é uma raça proveniente dos Estados Unidos e possui um alto ganho de peso diário, com as fêmeas podendo atingir 225 kg e os machos até 270 kg. Tem um porte grande e apresenta uma pelagem avermelhada. O Hampshire, também de origem americana, é uma raça que apresenta pelagem preta com uma faixa branca nos membros anteriores. As fêmeas têm fecundidade alta e são criadas para a produção de carne fresca. Por último, a raça Pietran, que tem origem belga e que são caracterizados por uma pelagem malhada de preto e branco. Eles possuem uma menor velocidade de ganho de peso diário, mas possuem uma ótima produtividade de carne na carcaça. O melhoramento genético contribuiu para que a carne de suína de hoje tenha um sabor melhor e com maiores níveis de proteína, ferro e vitaminas. O porco tipo banha de antigamente deu lugar ao suíno light, que possui um baixo teor de gordura. A redução de gordura do suíno atual comparado ao suíno tipo banha de antes chega em torno de 35%. A redução significativa dos teores de gordura também auxiliou na redução nos níveis calóricos e de colesterol, contribuindo para uma alimentação mais saudável. Em 1996, um projeto de pesquisa em melhoramento genético de suínos da Embrapa resultou no lançamento do primeiro suíno light, o MS58, que foi obtido a partir do cruzamento de 3 raças, Duroc, Hampshire e Pietran, todos com característica de carne mais magra na carcaça. A partir desse período foram lançadas outras gerações de suínos lights com melhorias genéticas que atendessem uma qualidade de carne cada vez mais satisfatória. O último lançamento da Embrapa de suínos lights, que foi em 2014, de um cruzamento entre Landrace, Lord White e Moura, resultou na fêmea suína M025C, que foi concebida para ser versátil, com boa produção de leitões, mas que também transmita uma melhor qualidade de carne aos suínos de abate. Ela é voltada para sistemas de produção que abastecem supermercados, churrascarias, restaurantes, produtos curados, presunto, copa, salame, que exigem cada vez mais qualidade de carne in natura, mas também pode ser utilizada por sistemas que produzem carne para industrialização em sistemas intensivos. Bom, a produção de suínos ela pode ser dividida em algumas fases. Na gestação, é o período onde as fêmeas vão ser inseminadas. A gestação dura aproximadamente 114 dias e as fêmeas ficam normalmente em gaiolas individuais praticamente todo o período deitada. Na maternidade, as fêmeas são levadas para esse local em gaiolas mais amplas onde ocorre o parto, nascendo em média 13 leitões por fêmea. Esses filhotes ficam normalmente de 21 a 28 dias no período de amamentação. Quando ocorre o desmame, os leitões são transferidos para a creche e as fêmeas são levadas novamente para o setor de gestação, onde são inseminadas novamente.
Na creche, os leitões são transferidos para esse setor e ficam de 35 a 42 dias em média. Nesse período, os animais recebem ração com milho, soja, minerais, vitaminas e produtos lácteos que facilitam a digestão dos leitões. É o setor de maior cuidado com os animais. Na terminação, é o setor para abates, onde os animais ficam por mais tempo, entre 3 e 4 meses. O período de tempo vai depender do peso de abate que se deseja obter.